pensa e fala assim, não vou falar. E aí ele falou que, quer saber, como eu não mando mesmo, eu vou dizer, bom, todo mundo sabe, deixa de pagar o estádio para pagar as dívidas. Aí hoje vem a informação, essa informação tua, né, Cascão, enfim, já de tempos atrás, de que o Corinthians quer pode trocar o nome, você trouxe o nome das empresas aqui, Betano, a própria Impera Farm e Esportes da Sorte. Isso não impactaria em nada no atual patrocínio de camisa que o Corinthians tem. Não. Seria uma negociação separada. Não necessariamente, porque a Betano ela quer ter um projeto dos dois. Né? Dos dois. É. Então foi uma informação que o Salazar publicou inicialmente. Então impacta. Impacta. Porque não faz o sentido você ter um estádio, uma arena chamada Betano, a Arena Betano, e a camisa tá... A ideia da Betano é tudo, inclusive a Betano já namora o Corinthians faz um tempo, e a informação que eu recebi hoje, que aí eu vou trazer só um spoilerzinho, porque eu vou apurar muito melhor, então eu não vou cometer aqui o erro de dar informação precipitada, mas que existe uma outra empresa que pode entrar no páreo, que também é uma empresa que está de olho no Corinthians desde a época do Augusto Melo, que deu uma recuada por conta de todo o problema político, e que agora está disposta... Também? Não é de aposta. Não é de aposta. É uma multinacional. Deve ser a BID. Eu que tô falando, não é você. Porque todo mundo fala não é do ramo. Porque todo mundo dizia que a BID na época do... Mas posso falar uma coisa que vem acontecendo demais? É o marketing de emboscada nesse momento. Várias empresas estão se aproveitando, entre aspas, do momento que o Corinthians está atrás de patrocínios e tudo mais, para falar. Até entrevistei o Samuel, que é da Fatal Model. Sim. Fatal Model, né? Mas ele até admitiu que tá. Uhum. Mas ele falou que quer pôr dinheiro no Corinthians. E o Corinthians não recebe o cara. Eu realmente. Aí entra questões de preconceito, de outras questões aí que eu acho uma bobagem, principalmente nesse momento que o Corinthians não tem dinheiro para nada, enfim. Mas isso são... E, aliás, toda pesquisa que a gente vê aí, a galera tá comentando ali no Nubank, Fly Emirates... Eu não sei quem é a empresa, eu não sei qual... Pô, o Fábio não vai falar. Eu não sei qual é a empresa. Eu não sei qual é a empresa. Mas todas essas daí, se quiserem patrocinar o Alambrado Alvinegro, estamos aceitando. Eu sei qual é o ramo. Mas se eu falar o ramo, aí eu perco a informação completa depois. Vai matar. Eu vou matar. Um canhão do setor. Eu vou matar. Não porque eu não sei qual é a empresa, mas eu sei qual é o ramo. Mas se eu der a informação do ramo, aí a minha fonte não dá o resto da informação quando ela estiver mais concreta. Ô Yuri, deixa eu contar uma coisa pra você. O Corinthians ele teve agora, pulou para 40 milhões, né? O próprio Stab, ele disse que era 40 milhões a dívida do transfer ban do Félix Torres e tal. Isso. E o Corinthians tem que pagar o transfer ban do Rojas, que tá para pingar aí. Sim. E diz que o Corinthians vai usar a grana que ele já tem em caixa pro Félix Torres para pagar o transfer ban do Matias Rojas. Aliás, a Fatal Models colocou à disposição para pagar o transfer ban. Sim. E tem também o transfer ban e tem também a dívida do Garro. Tem do Garro também. Como é que tá esse rolo todo? O que você tem de informação? Cara, o que eu tenho de informação é o seguinte: o Corinthians, agora em agosto, recebeu 50 milhões da Nike. Além dos... Adiantamento. Exatamente. E os 14 milhões da venda, né? Que não foi bem uma venda, né? O Bahia fez o pagamento da multa pelo Cauê Furquim. 64 milhões. Inicialmente, o que o pessoal do clube me falava era o seguinte, cara, assim, lógico que é uma baita grana que vai ajudar, mas o nosso foco nesse momento é arcar com as nossas despesas aqui. Pagar o salário do jogador. Curto prazo. Aí falando mais com o pessoal depois do encerramento da janela, o que eles me falam é assim, cara, a gente tá usando muito dessa grana de fato para as nossas despesas aqui do clube, mas a gente tá tratando com urgência a questão de montar um planejamento para quitar todos os transfer bans. O do Félix Torres já está posto, o do Rojas é questão de tempo, o do Garro é questão de tempo também, e tem o do Maicon, mas que esse deve levar ainda mais um tempo também, que o Corinthians também deve pro Shakhtar e foi condenado, foi punido já. 6 milhões e pouco, não Isso vem direto pela FIFA, não cabe nem mais conversa com o clube, né, se deixar chegar. Então, agora falta só o CAS, né, que é a última instância, mas a FIFA já condenou. Então, tem todas essas questões, e o que me falaram o nosso plano agora é montar um planejamento e ver como que a gente vai fazer para pagar todos esses credores e a questão do acordo. Eu perguntei, mas e o acordo, né? O Félix Torres? Félix Torres e todos, né? Vocês
tem essa ideia de chegar a um acordo. A do Félix Torres, assim, para você ter uma ideia do quão ruim estava a imagem do Corinthians, não é nem o Santos Laguna diretamente, não é nem a diretoria do Santos Laguna que conversa com a diretoria do Corinthians. É um escritório de advogados que trabalha para o Santos Laguna. Do México. Do México. Então não é o presidente do Santos Laguna que troca ideia com o Osmar, que troca ideia com o diretor jurídico. Não, é um advogado. É um grupo de advogados. Não se cumpriu o prazo, não se cumpriu o pagamento. Não davam satisfação. Nada. Então, assim, a imagem do Corinthians ela ficou muito desgastada. O Santos Laguna, acho que eles já descartaram qualquer tipo de acordo. E eu perguntei dos outros e eles falaram, cara, é muito difícil. E eles não estão nem aí de sair. O Tajeres também. O presidente do Talheres falou em on, né? Que também não vai ter acordo. Rojas também me falaram que é improvável. Então, assim, a imagem do Corinthians ficou muito desgastada. Muito em função de Augusto Melo. Parabéns. O Rojas é direto. O Rojas já não é com o clube. Não é com o Racing. O Rojas é com o próprio jogador. Que aí o Rojas teria que aceitar. O Rojas é aquele aquele caso se você chegar, eu tenho a impressão, tá? Posso estar errado. Mas eu tenho a impressão que se oferecer uma graninha pro cara lá, ele já sabe que ele nem jogou no Corinthians. Esse cidadão aí, esse enganador aí, não joga nada. Esse cara, se oferecer uma grana lá pro cara, o cara pega. O cara tá de... Mas tem que... Também o cara não vai aceitar. Mas eu acho que ele... 1 milhão, 2 milhões. Ele deve ganhar a graninha dele. Ele pra bobo não presta, porque ele veio Onde aqui... ele tá, aliás? Tá no River. Encostado no River. Ele não joga. Ele tá no River. Ele foi pro Inter Miami, também jogou. Não foi bem no Inter Miami, ele foi pro River. Libertadores? Tá, mas tá encostado, né? Podia, se ele eliminar o Palmeiras, ele poderia pensar em pagar ele antes, né? Se ele for eliminar o Palmeiras da Libertadores. Mas aí o Corinthians tem esses 3 caras, mas a preocupação, e aí é uma outra pergunta, o Corinthians ele pode ser esportivamente punido de alguma maneira por estar, porque a impressão que fica é assim, beleza, tá aí o transfer ban, deve pro Santos Laguna, deve pro Tajeres, deve pro Rojas, não temos dinheiro, não vamos pagar e o problema não é nosso. Agora não tem. Mas se mantiver essas dívidas na próxima janela, a punição subsequente é a perda de 6 pontos, que nem aconteceu com o Cruzeiro em 2021, 20 ou 21, que ele começou uma Série B com menos 6 pontos. Achar que perder 6 pontos tá bom. E depois, se mantiver uma outra janela, aí é rebaixamento. Aconteceu isso com o Parma na Itália, né? Aconteceu isso com alguns times já na Europa. No Brasil não tem tantos relatos de times que foram rebaixados por causa de dívidas, mas na Europa a gente tem alguns casos sim. Nessa janela o Corinthians está resguardado, não tem mais nenhuma punição a mais do que o banimento. Tem que resolver isso aí, pelo amor de Deus. Mas é importante entender que se o Corinthians acerta um name rights novo pro estádio, consiga pelo menos atrelar, seja inteligente, atrele o pagamento do name rights à quitação da arena, zera isso. A receita entraria teoricamente limpa com os custos, lógico, mas pelo menos entra uma receita líquida por jogo. E aí você tem o contrato também refeito dos estacionamentos, que também gera uma bala, pode gerar uma grana violenta para o Corinthians. Você já começa a ter uma oxigenação de caixa ali, já começa a melhorar um pouco. Por isso eu acho interessante fazer isso daí. E o Osmar, parabéns para a diretoria. O Corinthians é um paciente na UTI. Em termos financeiros, o Corinthians é um paciente na UTI, Sim. porque é um time que arrecada 1 bi, mas tem uma dívida que por si só já é 2,5 bi, caminhando para 2,6 bi, que precisa de transfusão de sangue. O Corinthians precisa. Então, quando você consegue um adiantamento da Nike aqui, você consegue um estacionamento ali, você consegue essas primeiras vitórias, são pequenas transfusões de sangue para um time sobreviver. E tem que ver a questão das despesas, né? Porque assim, o que o Corinthians é uma máquina de conseguir receita, isso é lógico, né? 1,1 bi, é o terceiro clube que mais arrecada. 1,1 bi com o clube, assim, totalmente devastado. Com a Nike de 1,3 exato, bi. Exato. Quer dizer, dinheiro que... O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro por si só. A questão do Corinthians são as despesas. É o que o Corinthians gasta com o pessoal, né? Que é salário, inclui desde do elenco... É a roubalheira histórica também. Exato. Que ninguém fala nada, né? Roubalheira histórica de negociação de jogador. Tem a figura aí do maior vilão da história do Corinthians, está passeando com o Ronaldo Fenômeno por Ibiza. Porra, eu que queria fazer com o Vagnão do Boa Viagem Brasil, ir lá para Ibiza, o cara grande me antecipou. Vagnão, hein? O cidadão, o maior vilão da história do Corinthians, ele me antecipou. Mas é porque eu tô casado hoje, eu não posso ver as minas de topless lá, mas o vagabundo foi para lá.